Amém, glória a Deus. Eu vou só fazer esse vídeo, que eu estou assistindo o vídeo do arrebatamento, do Paulo Júnior, do pastor Paulo Júnior, que ele prega sobre o arrebatamento. Eu vou só fazer um questionamento, que eu não concordo com o que ele falou, que tudo é balela, que estão dizendo aí que o anticristo vai fazer um templo lá em Jerusalém, e ele vai a sacrifício de animais, etc. Que não é isso quando quando virdes que a abominação da desolação está no lugar santo, quem lê que entenda que não é nada disso. Ele não vai construir templo lá em Jerusalém, tudo é balela, que é quando ele estiver no poder religioso, quando ele tomar religião, quando ele for tomar liderança, que ele vem falar em nome de Deus. E eu discordo, porque a Bíblia diz que ele não falará em nome de Deus. Ele não falará em nome, o anticristo, eu discordo que ele não vai, ele está dizendo que ele vai vir falando em nome de Deus. E a Bíblia diz que ele não falará no nome de Deus. Ele não falará no nome de Deus. Ele vai, lá no mesmo capítulo que ele está lendo, do apostasia, lá em Tessalonicense, o anticristo ele não vai falar no nome de Deus, desse Deus, de Jesus Cristo, dos evangelhos. Ele não vai, ele vai se opor, ele vai rasgar a Bíblia. Tá aqui, ele vai perseguir, está bem explicado aqui, que diz aqui, ele acabou de ler aí, eu só vou repetir, só discordando do que ele está dizendo, que o anticristo vai vir falando em nome de Deus. Que o anticristo vai vir falando em nome de Deus. O anticristo não vai vir falando em nome de Deus. Ele não vai vir falando em nome de Deus. Está aqui, a vinda de Cristo será precedida da manifestação do anticristo. Ele acabou de falar, e eu vou só repetir o que ele diz, que o apóstolo diz para nós. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então ele é tudo contra Deus. O homem do pecado, ele é tudo contra a palavra de Deus. Como é que ele vai vir falando de Deus? Se ele é um idólatra. Ele colocará a marca da besta, do anticristo, na testa e na mão, para que as pessoas comprem e vendam. Uma idolatria. Ele obrigará as pessoas, dizendo ele que a besta é um Deus. Que a besta é um Deus. Porque foi curada de uma chaga, o qual, olha só, no versículo 4 diz, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus. Como é que ele vai vir em nome de Deus, o anticristo? Como é que ele vai vir em nome de Deus? Como é que ele vai vir tomar o poder religioso se ele é contra os cristãos? Se ele é contra a palavra de Deus? Se ele é contra os templos que foram erguidos no Brasil, no mundo todo? Ele vai destruir tudo. Está aqui no versículo 4, o qual ele se opõe. Ele se opõe e ele se levanta contra tudo que se chama Deus. Então está bem claro que ele não vai vir em nome de Deus. Ele vai ser uma pessoa tão arrogante, tão soberba, coisa que nós já temos hoje. Tem pessoas muito arrogantes que elas não querem nem saber de Deus. Elas não querem saber de Deus. Ele vai se opor. Por quê? Porque o diabo vai dar um poder para ele. O diabo deu o trono dele para ele. Ele vai pensar que ele é um Deus. Que ele é um Deus. Porque ele faz sinais. Ele engana as pessoas. Ele é um feiticeiro poderoso. Ele faz até que fogo desça do céu. Então,
ele não vai vir em nome de Deus, ele não vai querer tomar o poder religioso que está instalado. Se ele é contra os cristãos, se ele vai fazer guerra aos cristãos, entendeu? Como é que ele vai vir? E outra coisa, a Bíblia diz, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora. Então, pelo que eu entendo, ele vai perseguir a Igreja Católica, ele vai perseguir os árabes, porque os árabes adoram uma pedra, ele vai perseguir os budistas, ele vai perseguir os cristãos, porque os cristãos adoram a palavra de Deus e Jesus Cristo. Quem mais ele vai perseguir? Está bem claro aqui na palavra de Deus, o qual se opõe, o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Os cristãos, ele vai só perseguir os cristãos? Não, ele vai perseguir os testemunhos de Jeová, todas as religiões ele vai perseguir. Todas as religiões, quem mais? Até os espíritas, os espiritismo, ele vai perseguir. Está bem claro na palavra de Deus que ele vai se opor e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora. Ele vai perguntar: o que você adora? Não pode falar para ele que você adora o Deus da Bíblia. Então não pode falar que os árabes, quem que você adora? Maomé. Ele vai se opor contra Maomé. Ele vai se opor contra o Alcorão. Ele vai perseguir só os cristãos? Não, minha gente. Ele vai perseguir todo objeto de adoração. Todo objeto que se adora, que se chama Deus. Porque ele vai dizer: eu sou Deus. Eu sou Deus. Você tem que me adorar. Tá aqui a minha imagem. Ela fala: eu sou Deus. Põe a minha marca na sua testa e na sua mão. É isso que eu discordo dele, que ele está dizendo que o anticristo vem em nome de Deus, e a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não, ele vai se opor. Ele vai se opor e ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou se adora. E aqui dá a entender contra todas as religiões que nós já conhecemos. A mais famosa é a Igreja Católica, é o Evangelho. Os árabes, os muçulmanos, tudo que em todos os profetas ele vai se levantar. Não é só contra Jesus Cristo. Só que contra Jesus Cristo ele vai se levantar, mas ele vai ser derrotado. Jesus Cristo vai derrotar o anticristo e a besta, os dois. Porque eles vão travar uma guerra que está revelada no livro do Apocalipse. E Jesus Cristo vai o derrotá-lo. Ele vai derrotar Maomé, ele vai derrotar os deuses dos católicos, ele vai derrotar os deuses dos adventistas, ele vai derrotar todos os deuses. Mas haverá um Deus que ele vai lutar. Ele vai formar um exército muito grande para derrotar esse Deus. Só que esse Deus ele não pode derrotar porque é o Rei dos Reis, Senhor, e ele vai ser adorado pelo inferno, pelo céu, por todo. Mas para ele ser adorado, ele vai ter que travar uma guerra contra esse bicho aqui. São inimigos. Ele não tem acordo com Jesus Cristo. Não tem. O qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus. Porque ele vai ter poderes. Foi dado, ele vai mandar fazer a imagem da besta. E ele vai, pelo poder do feitiço, do ocultismo que o diabo deu para ele, a imagem da besta vai falar.
Ele vai também fazer sinais a ponto de enganar o povo da terra. Sinais, até fogo do céu. Ele vai fazer cair. E lá vai estar as câmeras, a televisão, o jornalista, o mundo todo ele vai ser um homem poderoso, ele vai ser igual a Cristo. Ele é um falso Cristo, ele vai chamar a atenção do mundo todo. De sorte que ele vai querer Deus. Eu sou Deus, olha o que eu faço. E o diabo enganou ele. Ele é o filho do pecado, ele vai ter muito dinheiro, ele vai ser um homem poderosíssimo, um exército, um líder, uma pessoa muito influente, ele vai influenciar o mundo, só que tudo engano, mentira do diabo. Uma pessoa do pecado, um homem do pecado, filho da perdição, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Em outras palavras, a briga não é entre ele e Deus aqui? Pô, o Criador que fez os céus e a terra, o sol, a lua. Epa, eu sou Deus, esse cara está dizendo que ele quer tomar minha glória, então a briga é entre ele e Deus, meu irmão. Entenda, compreenda. O cara aqui quer ser Deus, ele quer tomar a glória, é o diabo, porque o pecado do diabo, diz a Bíblia que o diabo, ele foi um anjo, querubim, e foi dado poder para ele, a ponto de ele pensar, ele querendo ser Deus. Então é o próprio diabo que vai estar aqui na terra, querendo que o povo adore ele. Ele vai falar em nome de Deus? Se ele está dizendo que ele vai ser o próprio Deus, como é que ele vai falar em nome de Deus? Para ele, na mente, no coração dele, não vai existir Deus? Não existe Deus, não. Eu sou Deus. Me adore. Eu sou Deus. Me olha os sinais que eu faço. Qual é o sinal? Olha os sinais que eu faço aqui. Eu sou Deus. Me adore. Eu sou Deus. Está bem claro aqui que ele vai se assentar. Ele vai se assentar como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele vai vir falando em nome de Deus? E outra coisa, a Bíblia diz que é um homem da blasfêmia, ele está carregado de blasfêmia. Não vos lembreis destas coisas que dizia quando ainda estava convosco. Então, o que eu entendo aqui? Que ele vai fazer uma perseguição mundial contra tudo que se adora e se chama Deus. Muitos vão sucumbir. Só quem vai resistir nessa perseguição são os verdadeiros adoradores de Jesus Cristo, que sabem que Ele é Deus. Mas testemunha de Jeová, todas essas seitas aí, todos vão se render a ele e vão adorar a marca da besta. Vão ser enganados. Os únicos que ele não vai conseguir enganar são os decapitados, que ele não vai, porque sabe que ele não é Deus, que ele é um mentiroso e que ele quer tomar o lugar de Deus. Veja, ele quer tomar o lugar de Deus. E ele é um homem arrogante, ele é um homem, ele é um ditador arrogante. Só porque ele tem as bombas atômicas perto dele, só porque ele tem as nações estão tudo aliadas com ele, as nações do mundo estão tudo, ele é o líder das nações. Daqui a Bíblia diz que lá no livro do Apocalipse, vai lá na guerra entre ele e Jesus Cristo. Está aqui, vai lá na guerra, vai ler a palavra de Deus, que ele não vai vir falando de Deus coisa nenhuma. Ele não vai vir falando de Deus coisa nenhuma, ele vai se opor e se levantar contra tudo que se chama Deus ou se adora. Por exemplo, é só os crentes que adoram Jesus Cristo? Não. Tem muitas outras religiões que adoram o sol, a lua, as estrelas. Tem religiões aí que faz adoração aos mortos. É a adoração deles. Ninguém tem nada a ver com a adoração dele. Nós temos o livre-arbítrio, a pessoa adora. Tem gente que adora sapo, tem gente que adora cobra, tem gente que adora a vaca, tem gente que adora o bezerro,
sabe, bezerro de ouro. Isso aí é problema deles. Mas o anticristo, ele vai se levantar e vai... Não, você não vai mais adorar sapo, não. Você vai me adorar. Não, que você está adorando vaca? Você não vai mais adorar vaca, não. Você vai me adorar agora porque eu sou Deus. Olha todos os exércitos, olha as tropas, olha as bombas atômicas. Tudo que esse mundo produz é meu. Eu sou Deus e você vai me adorar agora. Coloque a minha marca na sua testa e na sua mão. Se você não me adorar, você vai ser decapitado. E aí, só quem vai passar nessa prova são os verdadeiros adoradores de Jesus Cristo. Vai ler a Bíblia. A Bíblia diz que ele se opõe. Ele se opõe. Veja a batalha dele com Jesus Cristo. Vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Essa besta é a mesma que eu acabei de ler lá em 2 Tessalonicenses, que ele vai se opor contra Deus e todo objeto que se adora, a ponto de assentar no lugar de Deus, querendo... É o mesmo. É o mesmo. É outra, irmão. Não, é o mesma besta que está aqui no livro do Apocalipse, capítulo 19. A vitória de Cristo sobre ele. Eu sou Deus. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada e sangue, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiu um exército que há no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir contra ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e chamou e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntemo-nos no céu da ceia do grande. Isso aqui, meu irmão, o anticristo reuniu todas as nações da terra para pelejar contra o Cristo verdadeiro. Vai ser fácil para Jesus vir no mundo e plantar o reino dele na terra, o milênio? Ele vai ter que derrotar esse filho do pecado, que é um obstáculo para ele. Pensa que é um obstáculo só para nós, para a igreja? Até para Jesus. Epa! Tem um cara lá querendo o meu lugar, querendo... Eu sou Deus verdadeiro, é eu que sou o Cristo verdadeiro. Eu morri, está aqui. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiu um exército que há no céu, com cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E na sua boca saiu uma grande espada, para ferir com ela as nações, e elas as regerá com vara de ferro. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele mesmo. E na veste da sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Veja quem que o anticristo vai querer pelejar: com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A audácia deste homem. Ele não tem medo de Jesus. Ele não é sábio, porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus.
e se apartar. Ele é um condenado, filho da pé, que ele vai lutar contra Cristo. É um louco. E o pior é que ele vai reunir nações da terra, o exército, ele vai convencer todo mundo para lutar contra o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E ele já sabendo que é um derrotado. Então o que é? Ele é um louco. E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tributos e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Vão ser comida de quem? Aves. E ele viu a besta, aquela mesma besta lá da Tessalonicense. É a mesma, creio eu. E ele viu essa besta, e ele viu os reis da terra. Ele estava sozinho? Ele reuniu todos os reis da terra para pelejar contra Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E o seu exército reunido para fazer guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Então ele não vem em nome de Deus. Ele não vem em nome de Deus, porque ele é inimigo de Deus. Ele vai lutar contra Deus. E a besta foi presa, e ele vai dizer: eu sou Deus, e acabou. Se você quer comer e beber e vestir, se você quer as coisas do mundo, você tem que me adorar e colocar a minha marca, e adorar a minha imagem. E quem não quiser vai ser decapitado. É assim que ele vai reinar. Ditador. Democracia não existe mais. Está aqui o meu exército, e todo o planeta vai temer a ele. Todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Por quê? Porque vão ver ele cheio de arma. Ele vai controlar a economia. Ele vai ser um homem poderoso. Ele vai ser o diabo enganou ele. Todo mundo me adora, todo mundo tem medo de mim. A ponto de já dominou o mundo, agora eu vou lutar contra Cristo. E aí que ele se ferra, ele vai levar um exército, entendeu? E ele está cheio de blasfêmia, que foi dado uma boca para ele até falar mal contra Deus, que habita nos céus e os que lá moram. Então ele não vem dizer ele não vem, ele vai ser um homem arrogante, um homem prepotente, feroz. Ele vai ser iracundo, raivoso, cheio de fúria. E a lei dele é essa: põe a minha marca, o meu número, o meu nome na tua testa, para que tu coma e beba e trabalhe e prospere na terra. Fazendo isso, eu estou te selando que tu és o meu seguidor, tu me adora. Se tu não pôr, tu vai morrer. Tu escolhe. Tu toma a decisão. E aí tu vai escolher que tu vai ter que ser decapitado, porque aquele que adorar ele vai experimentar a ira de Deus, que é o lago de fogo de enxofre. É assim, meu irmão. Vai ter que ser decapitado. E muitos vão adorar ele com medo dele. Medo. Sabe o que é medo? Ele é pior do que o faraó. Porque o faraó só reinou o Egito. Esse vai reinar o mundo todo. O mundo todo. O mundo todo. E aqui diz a Bíblia que ele viu essa besta. E ele viu os reis todos da terra, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo, o seu exército. E a besta foi presa,
Pegaram a besta, ela foi presa. Glória a Deus, que maravilha. Hoje, os policiais, tem um traficante ali perigoso, é o chefão, todo mundo tem medo dele. Quando os policiais vão lá, invade lá e prende aquele traficante, matou multidões, matou, e ele causou o terror, é igual a besta. Aí quando prendem ele, a polícia prende ele, todo mundo fica feliz, leva ele para ser preso. Então ele é um bandido, a besta é um bandido de alta periculosidade, meu irmão e minha irmã, que ele não quer vender droga, ele quer adoração para ele. Ele não quer te vender mais droga, ele não quer te vender droga, ele quer a tua alma, que tu adore ele. Porque na mente dele, ele é Deus. É o fim dos tempos. E é só os cristãos que ele vai perseguir? Vai ler a Bíblia. Ele se opõe, ele se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora. Agora me diz, não, no mundo a gente só adora Jesus Cristo? E as outras religiões? Vai fazer uma pesquisa de quantas religiões não tem no mundo? Quantos profetas? Ele vai perseguir todas. E todas vão submeter a ele, os árabes, todo mundo vai adorar a besta. Só quem não vai adorar a besta são os verdadeiros fiéis, os que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas sabe como que eles não vão adorar? Serão decapitados em via pública. Vai aparecer na internet, na televisão, nos canais de comunicação. Por quê? Porque o mundo vai ser entregue para ele. Ele vai controlar a televisão, a internet. Todo o mundo foi entregue, sabe? Entende, compreende? Esse mundo foi entregue para ele. É o fim. Agora me diz, isso aqui é democracia? Onde que existe democracia aqui? Isso aqui é ditador, comunismo. Me reporta a Coreia do Norte, que toma o poder pela força, pelo terrorismo, pelas bombas que eles produzem, pelo armamento, pelo exército que eles formam. E aí outras naçãozinhas que o Brasil é um que vai ser rapidinho escravo deles. Esses países aqui, que tudo são um bando de países desorganizados, que não tem exército, que não tem nada, vão ser rapidinho ser entregue vai ser fichinha para eles, para os poderosos, grandão. E quem que a gente vê exército sendo formado na internet? A Coreia do Norte, o exército do Japão, da China, da Rússia. Todos eles vão se reunir, todos os reis da terra. Eles têm um objetivo: adoração da humanidade. Sabe por quê? Porque isso foi o que o diabo colocou na mente deles. Vocês são deuses, vocês merecem ser adorados. E aí vai ter a guerra, ele vai ser preso. Vai ser preso e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com os que enganou. Os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca e que estava sentado sobre a... Sabe por que vai ter essa guerra? Porque Jesus vai dizer: ei, meu irmão, eu sou o rei dos reis, Senhor. Tu venceu a igreja, tu pelejou com a igreja, tu conseguiu decapitar os meus fiéis, agora tu vem contra mim. Tu vai saber quem é o rei dos reis, Senhor dos senhores. E ele viu essa guerra e ele escreveu para nós.
A batalha do anticristo com o Cristo verdadeiro. Aqui ele já passou pela igreja. Ele já decapitou, ele já derrotou a igreja. Muitos já foram presos, cativos. E agora não tem mais nada para que ele fazer. Ele foi, agora vamos lutar contra. Jesus está vindo. Ele sabe que Jesus está vindo. Vamos nos reunir. Vamos aqui, todo mundo nos reunir aqui para lutar contra Cristo. Ele pensa que ele vai dominar esse mundo? Pensa que ele vai querer dominar? Negativo. Esse mundo é nosso. Esse mundo é nosso. E aí para Jesus vir tem que prender o bandido. É conquista. Jesus vai conquistar o mundo através dessa guerra. Conquistar não, reinar o mundo. Ele vai ter que enfrentar essa besta que é um grande obstáculo. Essa besta nada mais é do que um grande obstáculo entre Jesus, para que Jesus não plante o seu reino. É o homem da perdição, o condenado. Jesus vai ter que lutar contra o condenado e prender esse condenado juntamente com o falso profeta, que fez com que todas as religiões da terra o adorassem. Já está todo mundo marcado. Ai, está todo mundo marcado, está todo mundo, foi todo mundo enganado. Eu enganei todo mundo foi enganado por mim. Olha a caganeira que ele fez no mundo, o estrago que esse homem do pecado fez no mundo. Por isso que ele vai ser preso, por causa que isso é crime. Crime! Você cometeu um golpe dos golpes, você enganou multidões. Jesus é o xerife, Jesus é o policial, Jesus é o juiz. Ele vai prender o político corrupto que enganou milhares e milhares. Isso aqui é um presidente corrupto e ele é o verdadeiro juiz. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vai ser assim. Vai ser assim, meu irmão. Vai ser obrigado. Entendeu? E muitos vão adorar. Não é por outra coisa não. É com medo de ter uma espada cortando a cabeça dele ou a cabeça dela. É por isso que vão adorar a besta. Medo, covardia.